querido amado pastor Rogério Cotas, foi concedida toda a informação que acabo de dar a direção, né, acerca do ministério. O povo está muito feliz, está contente por tudo que nós esperávamos acontecer. Estão muito satisfeitos também e esperando também a graça do Senhor que venha habitar na nossa união. O povo aqui está em pé, em todos os dias orando para acerca do nosso ministério da reconciliação. Que Deus venha habitar o nosso pastor e todos os descendentes, que seja louvado, né? Os irmãos de Moçambique, Deus estão poderosamente, estão muito satisfeitos e agradecer pelo ministério e pela toda a obra e pela nossa conversa que eu acabei dando aos irmãos também. Os irmãos estão felizes, querido amado pastor, e mandando abraço para todos os irmãos em Cristo e no poder do sangue do Espírito Santo. Esteja conosco, Deus, e bom dia do Brasil. Tikapeleke kuna pastori Anania na Sofia Mulungu jikwate kwambiri pang'ono tibise inango tikapeleke kuna pastori Anania na Sofia averana tivere Mulungu jikwate kwambiri pang'ono tibise inango tikapeleke kuna pastori Anania na Sofia averana tivere Mulungu jikwate kwambiri pang'ono tibise inango tikapeleke kuna pastori Anania. Essa comunidade, ela não tem placa. Nós vimos mais as crianças, mas a base é formada por 25 adultos, 15 meninas, 10 meninos, cerca de 50 pessoas. E eles possuem 2 Bíblias na comunidade. E uma das coisas que eles gostariam de ter Bíblia, porque são apenas 2. E as condições de vida são muito precárias, uma estrutura muito precária, um estado de pobreza muito grande. Para que vocês possam ter uma ideia, o custo de vida é alto, o valor da moeda é muito baixo. Um trabalhador rural, ele ganha de 4.300 a 4.900 meticais. Metical é o nome da moeda. Só que um metical é 8 centavos de real. Ou seja, um salário mínimo é $70, ou aproximadamente R$384, o salário mínimo. E aí eu busquei vídeos acerca de Moçambique, e vi os preços de produtos. E basicamente os produtos
os preços de produtos, e são produtos básicos, porque você não encontra, você não vai encontrar nada de luxo, é o básico do básico, é muito próximo dos nossos preços aqui em real. Então, para que você possa ter uma ideia, para ter 100 mega de internet é R$100, ou 800 meticais, o salário é 4.300. O sistema de iluminação é controlado, tem uma taxa, alcançou aquela taxa, exemplo, eles têm tipo um padrão em cada casa. Se ele consome muita energia, se a cota que ele teria que quando ele chega naquela cota máxima de consumo, se for dia 12, dia 20, acaba a luz só no dia 1º que acende novamente. Então assim, eu me compadeci, queridos, e a gente vê a nossa realidade e observando as palavras dele, o quanto eles têm orado, e observando as palavras dele, o quanto eles têm orado, e lá tem uma diferença de fuso horário em relação a nós, de 5 horas, por exemplo, 20 para 8. Se fosse 8 horas da noite agora, joga mais 5 horas para frente, 9, 10, 11, 12, 1 hora da manhã. Ele tem acompanhado os nossos vídeos, os cultos que nós transmitimos, ele assistiu todos eles. Precisa de ajuda. E eu não sei ainda como ajudar exatamente, mas uma coisa eu sei, eu vou descobrir a questão da casa da moeda de câmbio, né? Casa de câmbio do Brasil, que foi o que ele mencionou quando eu questionei, e vou fazer uma oferta amanhã para ele, uma oferta da nossa igreja, primeiro passo. Mas o que ele quer? Ele quer que a igreja da reconciliação, ele quer ser a igreja da reconciliação. Mas por que? Eu perguntei a ele, mas escuta, na sua cidade, Morromeu é o nome da cidade, onde existe eleições livres, e é uma vila, né, que ele mora ali dentro da cidade, numa área mais periférica, mais pobre. Eu perguntei a ele o seguinte: olha, na sua cidade aí deve ter outras igrejas que fazem parte da sua cultura, e a língua é português, tá? Os cânticos foram feitos em língua nativa, porque eles falam português, e também existe a língua, né? A língua nativa deles. Eu perguntei a ele, mas por que você buscar uma igreja do outro lado do oceano sem... Expliquei para ele as condições da nossa igreja, que éramos uma igreja pequena, né, mas que tinha um sonho grande, né? Ele me deu uma explicação acerca da conduta, de uma conduta pastoral que ele não aprovava, por entender que não é bíblico, que lá os pastores, basicamente todos eles tinham 2 esposas, e que ele não concordava, e eu não queria submeter a comunidade a uma igreja que tivesse um comportamento que ele entende que é contrário à Escritura. Foi a explicação que ele me deu. É claro que não é o fato de... Não me empolguei com a ideia de que, nossa, reconciliação lá na África, uhul. Não é isso. Mas uma coisa é certa, nós temos que ajudá-los. Então, em nome da igreja, amanhã eu vou fazer um depósito, vou descobrir a forma de fazer esse depósito, encaminhar um depósito que vai já servir de uma ajuda inicial. E prometi a ele montar um projeto para que a gente possa ajudá-los periodicamente. E conversar com ele constantemente, no sentido de ajudá-lo na questão. Ele tem 28 anos, fez o curso de teologia lá. A gente percebe que é um jovem cheio de sonhos, totalmente impregnado na palavra do Senhor. Conversa comigo e vai de Gênesis a Apocalipse, falando e contando histórias. Percebe-se assim uma simplicidade, uma humildade muito grande. E mais importante que isso, né, do que as características que eu percebi nele, mais importante que isso, é
que o Senhor me fez ver que Deus nos quer tratando com eles. Nós podemos abençoá-los. E se há uma semente que foi plantada muitos anos atrás e está germinando agora, eu creio que isso é da parte do Senhor. Por isso me veio à memória a questão da intercessão pelas nações. Vamos estudar a melhor forma de ajudar, de cooperar com eles, e Deus vai nos mostrar exatamente o que deve ser feito, como deve ser feito, em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas eu vou passando notícias acerca desse relacionamento com esse trabalho, em nome de Jesus, né? Já pensou ter igreja lá na África? Brincadeira. A igreja do Senhor são nossos irmãos, né? Irmãos distantes, né? Geograficamente, mas não significa distante espiritualmente, ao contrário. Em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor? Abra comigo em João capítulo 17, verso 17 em diante. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados em verdade. Agora sim, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém. Senhor, Deus de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória, eu te peço, Pai querido, que o Senhor traga aos nossos corações e às nossas mentes, que o nosso pensamento e os sentimentos da nossa alma sejam impregnados, ó Deus, com a essência da palavra do Senhor, porque nós queremos avançar, nós queremos, ó Deus, praticar a verdade do Senhor. Mostra-nos, Deus, o que fazer, como fazer, nos dá a direção, Senhor, para que possamos, em obediência à verdade do Senhor, ser como servos úteis que fazem aquilo que é determinado pelo Senhor, e ao final da tarefa poder dizer: nada fizemos, porque tudo é feito pelo Senhor na ação do teu Espírito, em o nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, a principal medida, ação para que haja saúde espiritual no corpo de Cristo, na igreja, é a unidade espiritual, é a unidade entre os irmãos. A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, sim, mas se temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, não teremos comunhão entre nós? Não faz sentido, porque se eu estou em Deus, você está em Deus, como nós não estamos juntos em Deus? Compreende? E por que Deus deseja que estejamos em unidade? Porque Deus, Ele é um Deus triuno. Deus é uma unidade, uma triunidade, 3 pessoas, um só Deus. E nós lemos que Jesus Cristo orou ao Pai, para que nós pudéssemos estar em unidade, assim como Ele e o Pai, eu em ti, tu em mim, nós neles.
Então é muito importante que nós compreendamos que sermos unidos, mas mais que unidos, que nós tenhamos unidade espiritual entre nós, porque isso marca, isso faz com que isso é uma alavanca, isso vai gerar crescimento, isso vai explodir num mover de Deus, se o corpo de Cristo está vivendo em unidade. É um dos benefícios. E por que qual a razão humana para termos unidade? Para cumprirmos o papel que Deus nos delegou de sermos complementares, ou seja, para que nós possamos complementar o outro. Nós temos limitações, temos dificuldades, não somos obviamente perfeitos, ao contrário, somos muito imperfeitos, mas aquilo que eu tenho e que você não tem, o Senhor pode usar daquilo que Ele me deu para suprir a sua carência, para suprir a sua necessidade. Da mesma forma que aquilo que eu não possuo, mas você tem, o nosso relacionamento vai ser enriquecido com aquilo que você sabe e eu não sei, e você transfere para mim esse entendimento e esse conhecimento. Mais ou menos assim, para que vocês possam entender. Imagina que a sua vizinha, Paloma, imagina que a sua vizinha acabou o açúcar de manhã cedo, na hora do café. Aí ela vai e te pede o açúcar. Você, obviamente, dá a ela uma caneca de açúcar para suprir aquela necessidade imediata. Uma vez que você deu a ela o açúcar, você se sente confortável para que, no momento de necessidade, se faltar o feijão, se faltar o arroz, ou alguma outra necessidade, como vizinhas que vocês são, você pode ir lá e pedir aquilo que te falta naquele momento, sim ou não? Amém? Isso é unidade. Pegou? Essa confiança de poder lidar com o outro, com o coração aberto de fazer e falar em uma harmonia dentro do relacionamento, porque o Senhor nos fez para sermos complementares. É a lei da complementariedade. Difícil a palavra, né? Mas faz muito sentido para nós que somos cristãos. Nós recebemos de Deus através da vida do outro, assim como outras pessoas recebem do Senhor através da nossa vida. Sabe por quê? A nossa forma de expressão é fazer. Nós nos revelamos com aquilo que fazemos. Guarda isso. O que você faz revela quem você é. Mas o que eu falo? Também. Mas a probabilidade de falar o que não faz é muito grande. E obviamente as pessoas que conhecem você vão perceber que você se expressa, você se manifesta com a sua ação, o seu jeito de ser. Isso não engana. Palavras mentem, palavras enganam, mas a ação não engana. Basta ter os olhos abertos para perceber. Quer saber como a pessoa é? Elaine costuma dizer isso. Ela está ausente porque está lá no Espírito Santo, junto com a Maria Helena, a Rose, quem mais? Renata e a Marília. Elas estão lá no Espírito Santo e nós também estamos aqui com o Espírito Santo. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Amém. Então vamos lá. A sua identidade, ela se manifesta na unidade. Você entra com o que você é, para gerar um efeito muito maior. Sabe por quê?
Quando nós estamos em unidade, o resultado é melhor na igreja, no casamento e em todas as áreas da nossa vida. Observe uma coisa, no casamento, o versículo 2:24 de Gênesis, né? Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Na igreja não é diferente. Se nós deixarmos o passado, pai e mãe representam um estado de passado, e nos unirmos ao propósito de Deus, nós faremos algo grandioso. Observe uma coisa, vamos trazer aqui. Quero que vocês entendam bem o que é unidade. Pega essa aí, pega aí, vai. Nós temos aqui duas laranjas, não é isso? Uma unidade, outra unidade. São duas. Elas estão lado a lado. Agora, eu as coloquei na sacola. Elas estão juntas na sacola. Poderia dizer que elas estão unidas dentro da sacola, porque a sacola, esse invólucro, as contém. Mas eu poderia dizer que essas laranjas, elas estão em unidade? Sim ou não? Não, não posso. Porque eu posso identificá-las. Eu posso verificar a tonalidade da casca, posso atestar que uma é ligeiramente maior que a outra. Elas são diferentes, mas dentro da sacola elas estão juntas, mas não estão em unidade. Muitas vezes há pessoas que estão na igreja como laranjas dentro da sacola. A igreja é como se fosse a sacola e nós estamos juntos aqui, mas estamos juntos em unidade? Algumas pessoas sim, outras não. Tá, e o que seria uma unidade para as nossas laranjas? O suco. Se você não pensou que eu tinha mudado o elemento da ceia, né? Não pensou isso, pensou? Pastor pirou, né? Não, claro que não ia fazer isso. Inicialmente eu pensei em descascar essas laranjas aqui, espremer, né? Fazer uma coisa mais, mas achei que eu ia fazer uma lambança aqui, então achei melhor pedir ajuda à nossa irmã, né? Para que nós tivéssemos o elemento pronto. Claro que este suco não é dessas laranjas, foram de outras que faziam parte do pacote. Mas se eu quiser fazer com essas, posso ou não? Claro que posso, paguei, né? Agora eu te pergunto, nesse suco aqui existe duas laranjas. Qual parte desse suco pertence supostamente a essa laranja? Se eu tivesse descascado e espremido essa laranja aqui dentro, dá para saber qual porção desse líquido faz parte da laranja A, da B ou da C? Não dá. Por que não? Porque elas estão agora na condição de suco
em unidade. Pegaram? Isso é unidade. E na igreja, agora eu te pergunto: você faz parte do suco ou das laranjas? Se colocar açúcar, aumenta um pouquinho, já ajudava. Mas tem outro elemento que foi colocado aqui. Sabe por quê? Imagina a igreja como se fosse essa taça. A taça, ela comporta o suco, assim como a igreja nos comporta. E se nós, só que tem outro elemento aqui, além do suco, existe água. Da mesma forma, o Espírito Santo, representado pela água, e a água é um dos símbolos do Espírito Santo, quando está entre nós, faz com que nós possamos beber do cálice. Ainda que com um pequeno amargor. Você entendeu? Então vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui para cá. Glórias a Deus. Queridos, se agirmos em unidade, teremos muito melhor resultado. Salomão disse que é bom ser dois, porque se um cai, seu companheiro levanta. Mas ai daquele que está sozinho, porque se cai, não há ninguém que o levante. Então, trabalhar juntos, teremos resultado melhor e mais aprazível. Outra coisa importante é que nós expandimos a nossa fé por meio da unidade. Quando as pessoas percebem o amor, Cristo falou isso. Quando as pessoas percebem o amor verdadeiro, existente entre os cristãos, eles creem, o mundo crê, as pessoas creem que Deus enviou Jesus para a nossa salvação. E é o fato de que a presença do Espírito de Deus em nós é que faz com que nós possamos vivenciar a unidade. Porque o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, aquilo que é em nós impede que nós possamos dar de nós ao outro. Para que houvesse essa taça de suco, 2 laranjas ou 3, elas foram cortadas, foram exprimidas, para cumprir o papel dela. Isso nos leva a pensar o seguinte: o quanto de nós estamos dispostos a doar para que a obra aconteça? Até que ponto nós podemos fazer algo em favor do reino de Deus? Até o ponto de que não me exija nenhum sacrifício? Até o ponto em que eu não posso, ou seja, eu não vou conseguir dar mais de mim, porque é só até aqui que eu vou, é daqui para trás. Será que Deus não está nos chamando para dar um salto? E quando Deus nos manda algo assim do outro lado do oceano, isso não nos diz nada? Eu olhei Lagoa da Prata aqui no mapa, e olhei Morromeu, lá de Moçambique, de cá. Eu tracei uma linha reta entre as duas cidades. Você percebeu que eu coloquei Jesus ali no Oceano Atlântico, ligando as duas cidades? Será que isso pode ter algo espiritual? Não sei. Mas o que eu sei agora é que nós podemos fazer algo e entrar em unidade com alguns cristãos que oram diariamente, que possuem 2 Bíblias e que muitas vezes, na maioria dos dias, não têm o que comer direito. E o que eles comem? Arroz, feijão, farinha, na maioria das vezes. Por isso você vai ver alguns, às vezes, com a barriguinha,
não é porque está muito bem alimentado, é porque está subnutrido. E será que a gente pode fazer algo? E se fizermos algo, e vamos fazer em nome de Jesus? E isso é o princípio de missão, querido. Mas pastor, tinha gente aqui perto, aqui tem gente precisando ali, pertinho ali, lá perto do asfalto. Sim, e já ajudamos diversas vezes. Mas se Deus está nos mandando esse povo de longe, Deus tem algo para nós com esse povo. Acredita nisso? Em nome de Jesus. Agora observa uma coisa, Jesus Cristo, ele orou pela unidade da igreja. E nós também devemos orar. Orar para que possamos ser obedientes ao Senhor. Orar para que o Senhor possa realizar a obra dele, para que nós não sejamos entraves, para que nós mesmos não bloqueemos a obra de Deus através de nós. Orar para que a igreja esteja unida, e mais do que unida, que esteja em unidade espiritual. E assim nós possamos testificar Jesus. Mas como que nós, presta atenção agora, estou fechando que tem que ser muito rápido, curto. Nós vamos estender um pouquinho, 8h20 nós estamos encerrando o culto. Como que nós podemos alcançar a unidade? Eu fui lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10. Quer lá comigo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10. Versículo 9 diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunidade de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então observa 4 pontos aqui importantíssimos. A oração de Paulo pela igreja de Corinto, uma igreja complicada, é que primeiro, que falem a mesma coisa, ou seja, tenham a mesma linguagem. Imagina aquela coisa assim, um fala para cá, outro fala para lá, um dá uma direção para cá, outro dá de outra direção. Quem vai ouvir quem? Como vai haver crescimento se existe um puxando para cá, existe outro puxando para lá, outro puxando para cá? Como que vai ser isso? Se uma casa, o que o Senhor nos diz? Uma casa dividida, ela não prospera. Então, e para prosperar, tem que haver unidade. Então, o nosso primeiro grande passo a partir de agora é trabalhar a unidade da igreja. E já estou nessa campanha. Inteiramente unidos, não haja entre vós divisões, dissensões, contendas. Nossa igreja, graças ao Senhor, nós temos períodos maravilhosos, e Deus tem nos poupado de muita contenda até aqui. Eu louvo a Deus por isso. Mas sabemos que é um problema seríssimo no seio da igreja do Senhor. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Qual que é a nossa mentalidade? É uma mentalidade derrotista? Não, a nossa mentalidade ela é bíblica. Ou seja, nós precisamos crescer nesse entendimento que o estudo da palavra, a pregação da palavra, a ministração da palavra de Deus, ela vai formando o nosso pensamento, e as nossas palavras elas são de acordo com aquilo que aprendemos por meio da pregação, por meio dos estudos, por meio das células. Isso faz parte da nossa vida, ou seja, o que nós aprendemos na palavra de Deus passa a ser prática no nosso comportamento, naquilo que nós fazemos. E por isso que nós somos reconhecidos como cristãos.
se as nossas ações, elas expressam quem nós somos, e nós falamos, nós somos cristãos, crentes em Jesus, então aquilo que a gente faz é de acordo e precisa ser cada vez mais de acordo com o que está escrito aqui, no mesmo parecer. Qual que é o nosso parecer? Qual que é a nossa opinião? O que nós pensamos sobre aborto? O que a gente pensa sobre ideologia de gênero? O que a gente pensa sobre qualquer outro assunto? O nosso pensamento, ele tem que ser comum. É claro que temos que valorizar a liberdade de pensamento, e aquilo que é bom, que procede do Senhor, a revelação que Deus dá a alguém, tem que ser incorporado ao pensamento da comunidade. Mas nós temos por base pensar juntos, pensar igual. Tá, mas de onde parte isso? Do altar. É do altar. Porque se estamos aqui, se há uma palavra liberada, e se nós cremos que essa palavra vem de Deus no altar, o direcionamento espiritual para a igreja, ela vem do altar, na pessoa do pastor e das pessoas que são chamadas para ministrar. E é por isso que tem que haver um alinhamento constante, e nós vamos buscar esse alinhamento. Para quê? Porque em unidade nós vamos crescer esse ministério, em nome de Jesus, para a glória dele. Em unidade nós vamos crescer esse ministério, em nome de Jesus. E já começamos a dar os nossos primeiros passos de bebê, mas nós vamos estruturar o que precisa ser estruturado, para que nós tenhamos uma igreja eficaz, saudável, com saúde espiritual e eficaz nas suas ações, para servirmos de todo o coração, de todo o pensamento e com toda a eficiência que nos for permitida pelo Senhor, para que Ele possa usar-nos de acordo com a vontade dEle. Em nome de Jesus, como pastor, eu digo isso a vocês, em Cristo, para a glória dEle na nossa vida. Amém? Recebe isso aí? Então fica de pé. Deus, nós apresentamos ao Senhor a nossa igreja, apresentamos ao Senhor cada um de nossos irmãos que aqui estão, porque nós cremos, ó Deus, no propósito do Senhor com as nossas vidas, porque o Senhor, Pai, é um Deus abençoador que nos ama, e nós entendendo, ó Pai, que desse amor do Senhor, nós queremos, ó Deus, servir ao Senhor como filhos que servem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, e nós pedimos a liberação da ação, da unção do Espírito do Senhor sobre nós, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós queremos ver os milagres do Senhor, nós queremos ver, Deus, a transformação que só o Senhor pode fazer nas vidas, nós queremos ver libertação, nós queremos ver curas, nós queremos ver, Deus, a manifestação do seu poder, Pai, por meio da ação da palavra do Senhor ministrada aos corações. Nós queremos ver, Deus, vidas sendo agigantadas, ó Deus, neste lugar, ministérios, Deus, levantados. Nós queremos, Deus, ver a unção do teu Espírito Santo percorrendo essa cidade, em nome de Jesus Cristo. Deus, usa essa igreja, Pai querido, usa essa igreja, usa os irmãos, usa cada um de nós, Deus, para que a obra do Senhor aconteça, que sejamos fortalecidos na graça do Senhor, Pai, para vivenciarmos as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Realize em nós a obra, Pai, porque assim ansiamos, desejamos ardentemente, ó Pai, esse mover do Senhor em nós, em Cristo. Amém.